Graça e paz, irmãos. Domingo passado, no final do culto, eu fiz uma oração aqui, chamei à frente aqueles irmãos que gostariam de fazer um trabalho de algo especial essa semana e que queriam uma oração com autoridade, dando-lhes autoridade, poder, para que Deus abrisse o caminho, para que Deus abençoasse aquilo que você iria fazer. Nós estamos aí com os encontros transformadores, e veio bastante gente aqui na frente, e nós oramos pedindo que Deus desse autoridade sobre esses irmãos, desse poder, desse oportunidade para eles fazerem algo diferente nessa semana. Eu tive 2 testemunhos de gente que foi usada por Deus e que se lembrou da oração. Teve gente que ouviu a oração depois e foi fazer uma visita debaixo do poder de Deus e tudo aconteceu de uma maneira maravilhosa. É fé naquilo que Deus pode fazer, é fé, estar à disposição do Senhor e ter fé que Deus usa você sem dúvida alguma. A morte é um fenômeno universal que assusta a humanidade desde os seus primórdios. Na verdade, a morte é um processo biológico natural. Há um provérbio popular que diz que tudo que nasce um dia morre. Não sei quantos conhecem ou conheceram Woody Allen, escritor, comediante, ator. Ele diz uma frase jocosa: não é que eu tenha medo de morrer, apenas eu não quero estar presente quando isso acontecer. Na verdade ele não vai estar presente, ele já era. Bom, a morte para aqueles que não têm a certeza da vida eterna, para aqueles que não tiveram uma experiência com Jesus. Quais são as características de alguém que vive esse horror? Para essas pessoas isso é um horror. Eu sei que vocês todos já estiveram acompanhando sepultamentos, por exemplo, na Vila Formosa. Quando você olha para um grupo e olha para outro grupo, você consegue detectar o que aquela pessoa sente, qual é a convicção daquela pessoa. Um grupo está desesperadamente chorando, desesperado, acabou tudo. O outro grupo está chorando, está até cantando algum hino, mas sente de uma maneira diferente. Por quê? Porque para aquelas pessoas que não têm certeza da vida eterna, a morte é um mistério cheio de incertezas e de temor. A morte é o fim definitivo da consciência. A morte é a aniquilação completa de tudo que se pensa existir da consciência. A morte é um vazio absoluto. A morte é como o apagar de uma luz. A ideia de não mais existir assusta e acaba gerando ansiedade. A morte para aqueles que não têm certeza nenhuma da vida eterna é o fim de todas as experiências, é o fim das sensações, das emoções, dos pensamentos e das relações. É a perda irreversível de tudo que fez na vida. É a incerteza que gera um desânimo, que gera um pavor, que machuca a alma. Em especial quando há sentimento de culpa envolvido. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu quero convidar você para me acompanhar numa jornada. Eu quero convidá-los para irmos a Betânia.
Betânia não era uma cidade, era uma vila, era um povoado. E Jesus vai estar em Betânia, ele tem amigos em Betânia. O texto que narra é João capítulo 11, versículo 1 em diante. Parabéns, hein? No automático. João capítulo, o texto é longo, mas é uma narrativa que você não pode perder nada. Diz o texto que havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. A palavra amas aqui no original, eu não gosto de falar palavras no grego, mas eu preciso dizer porque tem muito a ver. É filéu, de onde vem filemon, quer dizer amigo. Então as irmãs de Lázaro disseram para Jesus: Senhor, o seu amigo está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Deixa-me abrir um parêntese. Eu gosto, quando estou fazendo a leitura bíblica, abrir um parêntese para algumas questões que eu acho que são importantes. Você vê, ora, nas Escrituras, Filho de Deus, ora você vê Filho do Homem. Por que a diferença? Há alguma diferença? Por que parece Filho de Deus, por que parece Filho do Homem? Bom, quando aparece Filho de Deus, a ênfase é na divindade de Jesus. A ênfase é na divindade, na sua autoridade, no seu poder. Quando aparece Filho do Homem, a ênfase é na humanidade, Jesus Messias, Jesus que veio para morrer numa cruz. Então, aquilo que está acontecendo é para a glória, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 5. Jesus amava, e aqui aparece o ágape, que é o amor incondicional, Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Ele usa uma metáfora aqui, para dizer que o tempo dele é ilimitado para cumprir a sua missão. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, e ele é a luz. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Vamos para outro versículo. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar, deixa dormir. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Eu vou explicar esta frase depois. Para que vocês creiam, mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, sempre Tomé, com algumas perguntas ou frases, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão.
Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esse pensamento aqui é uma crença judaica, desenvolvida especialmente no período entre o Antigo e o Novo Testamento. Aliás, é o período interbíblico que nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical, que começamos a estudar hoje. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Já foi. Esse é o versículo 23, 24, 28. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. A palavra perturbar aqui quer dizer, teve empatia profunda, teve compaixão, força da dor, além da humanidade de Jesus Cristo. Então Jesus foi muito empático. E onde o colocaram, perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Esse é o maior versículo da Bíblia. Sério? Para mim é o menor. Vocês já viram em torneios de versículos decorados, alguém dizer: vamos falar versículos decorados. Jesus chorou. Verso 36. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Meus queridos irmãos, a mensagem que Deus tem colocado no meu coração, pode colocar a lâmina, é o poder que dá vida. Eu coloquei aqui. Apareceu? Deixa eu anotar aqui. A narrativa é impressionante. É um extraordinário poder de Jesus Cristo sobre a morte. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as enfermidades, mas ele tem poder também sobre a morte. Eu quero perguntar para você se você precisa de vida. Se há alguma coisa na sua vida que está morto,
Se alguma coisa na sua vida que está morrendo, quero dizer para você nesta noite, que Jesus tem poder para fazer milagre na sua vida. Aonde você acha que não tem mais jeito, onde você acha que está perdido, em qualquer assunto, Jesus é especialista em fazer milagre, amém? Ele tem poder para fazer um milagre na sua vida nessa noite. E eu quero dizer para vocês que esse texto, para mim, tem dois grandes movimentos. O primeiro movimento é o problema da morte. O que nós encontramos aqui é a morte escancarada. Vamos olhar o contexto. Era a última semana, o último milagre de Jesus Cristo, a última semana antes dele ir para a cruz, mas ele ainda vai fazer um dos milagres públicos maiores, grandes registrados. No meio do deserto de hostilidades que havia em Jerusalém, havia um oásis de ternura, de amizade, na casa de Lázaro, Maria e Marta com Jesus Cristo. Aquela família enfrenta um grande problema, uma enorme aflição, uma enfermidade grave. Lázaro está doente, beirando a morte. E com certeza, Jesus Cristo sente aquilo tudo. Há um provérbio, que diz assim, provérbio não, uma frase popular. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Já ouviram essa frase? Qual foi o propósito de Jesus dizer, eu estou contente de não chegar a tempo de estar por aqui, e em outras palavras, e Lázaro morrer? Ele falou isso, eu estou contente disso acontecer. Por quê? Primeiro ele queria despertar a fé de alguns, de muitos, mas ele também queria despertar o ódio dos seus inimigos. Aqueles que queriam crer, Jesus queria despertar a fé desses homens e mulheres, mas aqueles que o odiavam, que estavam prestes a levá-lo para a cruz, ele ia se tornar mais inimigo ainda, a fúria desse inimigo. Quando a doença chega na sua casa, é difícil demais. Essa noite recebemos um telefonema da irmã Branca, nós estamos orando por ela, está no São Mateus e sofreu um AVC. Eu tenho certeza que vai sair dessa em nome de Jesus. Porque do Senhor é a última palavra. Eu não sei quantos problemas você teve nessa área. Eu tive 2 problemas grandes que invadiram a minha família em termos de doença. Um deles me fez passar um mês no hospital. O outro foram muitos meses. Aí Deus deu a vitória. Eu sempre repito, um pastor que falou para mim, Ramírez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando chega a doença, nós ficamos angustiados, com ansiedade, a dor aumenta. Principalmente quando a gente vê que a cura não está acontecendo. E Jesus está junto com uma família que ele amava muito. E ele queria despertar a fé dessa família e daqueles que estavam lá junto. E aí, diante desse problema todo, há alguma coisa que me chama a atenção. É o segundo grande movimento deste texto. É a graça de Jesus Cristo. É aquele que dá vida a quem está morto. É aquele que ressuscita. Marta e Maria estavam na aflição e fizeram muito bem em buscar Jesus. Nós temos que buscar Jesus em todos os momentos, especialmente quando as coisas vão de mal a pior. E parece que Jesus demora. Eu vejo Marta enfrentando 3 provas. Talvez você já tenha enfrentado essas provas também. Primeiro, a ausência de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Deus?
Demora de Jesus em aparecer. Eu estou aflito, meu irmão está passando mal. E a morte do seu irmão. Elas creem que Jesus poderia ter evitado, mas também creem que Ele pode ressuscitá-lo. E eu quero, nesse momento, passar para você o poder de Jesus sobre a morte. Este é um dos pilares da fé cristã. Ele venceu, não só venceu a morte, como ele a transformou. A morte sempre foi o último capítulo do ser humano. Mas Jesus transformou a morte em uma porta de entrada para as mansões celestes. Como Jesus venceu a morte? Bom, primeiro com a sua própria ressurreição. E segundo com as promessas de vida eterna. Assim como Ele vive, nós viveremos. E a vitória sobre o pecado, Ele nos reconciliou com Deus e perdoou os nossos pecados. Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca falha. Nem sempre é um sim que eu gostaria de receber, nem sempre é o sim que eu recebo, mas talvez também não, e de repente espere um pouco, mas uma coisa eu tenho a certeza, Jesus pode fazer o que ninguém pode fazer. Jesus não é colhido de surpresa, Jesus é ressurreição, Jesus é vida, e com Ele chega a esperança, consolo, as lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade, mas também a sua compaixão, e Jesus se identifica tremendamente com a nossa dor. Jesus não apenas, Ele sente o nosso drama, mas Ele tem poder para resolver os nossos dramas mais profundos. Ele dá uma ordem, tire a pedra. Não, Ele poderia ter tirado a pedra. Ele tem poder para isso. Vou fazer tentativa não. Ele tinha poder para tirar a pedra, mas Ele não exclui a participação humana. Meus queridos irmãos, deixem-me vir para cá um pouco e dizer, a nossa missão é também tirar a pedra do caminho de tantos que estão obstruídos. Só Jesus tem poder para ressuscitar um morto, mas tirar a pedra e desatar as faixas, nós podemos fazer. Valeu, hein? Vou repetir. Ele ressuscita, mas nós temos que tirar a pedra, temos que tirar as faixas, temos que fazer a nossa parte. Então é um trabalho combinado. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, mas nós temos que fazer. Esse milagre de João 11 é um milagre extraordinário. A voz de Jesus é poder. Até o morto pode ouvir, obrigado. Até o morto pode ouvir, pode obedecer. Lázaro ouve, atende e sai da caverna da morte. E Lázaro está vivo, mas com vestes mortuárias, com faixas nas mãos, no rosto. E aí, meus queridos, nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos fazer a nossa parte. Temos que remover as ataduras dos que têm as mãos presas. Remover as ataduras do passado. Somos uma comunidade de cura, de restauração, de cooperação. Somos uma comunidade onde há cura em nome de Jesus. Somos uma comunidade onde há encontros transformadores. O versículo-chave que eu quero pedir para o pessoal aí colocar é o verso 25 e 26. Eu quero convidar a igreja a ler comigo esse versículo. Verso 25. Podemos ler juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia! Você crê nisso? Você crê nisso? Diga amém.
Porque isso é vida, meus irmãos. Nós não vamos viver só aqui. Até parece que tem muita gente que dá a impressão de que ele pensa que vai ficar aqui para semente. Não. Mas nós cremos que temos a vida eterna. Nós cremos que temos o céu. Porque Jesus é a nossa ressurreição, Jesus é a nossa vida. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus, porque essa é uma certeza que está em nós. A morte foi vencida e ela não tem o poder final. Agora deixe-me voltar para você de maneira muito especial. Assim como Jesus deu vida a Lázaro, deixe que Ele também faça um milagre na sua vida. Se há alguma coisa que está morrendo na sua vida, algum sentimento, algum relacionamento, se você não tem certeza da vida eterna, Jesus pode dar vida a você. Se o que está em você está morrendo, Ele pode dar vida novamente. Eu quero convidar você a sentir de perto o que eu vou dizer para você agora. Que você possa repetir no seu coração. Eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma o meu estado. Lázaro ouviu a sua voz. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem poder para fazer. Remove a minha pedra. Chama-me pelo meu nome. Muda a minha história. Faz um milagre na minha vida. Toca-me nesta hora, porque o Senhor é a própria vida. Pode abaixar sua fronte por alguns instantes? Nós temos o problema da morte, mas também não é somente a morte física. Existe a morte a morte da nossa vida. Muitas vezes está enrolada com paixões, com vícios, mas alguma coisa que antes estava muito viva em nós, de repente está morrendo. Já não existe o primeiro amor. Se você tem estado aqui, mas ainda não tem certeza da vida após morte, a vida eterna, diga no seu coração, com os olhos fechados: Senhor, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, Senhor. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem poder. O nome de Jesus tem poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, me faz um milagre. Me toca nesta hora. Tu és a própria vida. Tu és a força que eu quero em mim, em nome do Senhor, nosso Jesus Cristo. Se você disse amém a esta oração, eu quero vida 100% em nome de Jesus. Eu quero que Jesus tire do meu interior aquilo que está me prejudicando, está me matando. Pode ser o primeiro amor que não existe mais, mas eu quero ter certeza da vida eterna, que só Cristo pode dar. Se você diz sim, é isto, é essa oração, amém. Onde você está? Levanta a sua mão para que eu possa enxergar. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Essa é a minha oração. Faz um milagre, Senhor. Dá vida plena para mim, vida abundante.
vida que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Se essa é a sua oração, diga amém. Se você não levantou sua mão ainda, deixe o Senhor trabalhar no seu coração. O mesmo Jesus que levantou Lázaro é o mesmo Jesus que pode levantar você, que pode dar vida para você, que pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de Jesus Cristo. Transforma a minha vida, transforma o meu ser. Eu quero um encontro transformador com Jesus Cristo. E eu sei que é agora que eu quero isso aí. E Ele está aqui, Ele marcou um encontro comigo. Eu estou aqui, Jesus, em nome do Senhor. Faça um milagre na minha vida. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Eu quero nesse momento convidar aquelas pessoas que levantaram a mão. Eu quero pedir para o Reginaldo estar aqui para dar um abraço nelas, aqui embaixo. Se você levantou a sua mão, vem aqui à frente, amém. Deus abençoe, meu amigo. Em nome de Jesus. Nós temos uma Bíblia para dar para este querido amigo. Já está com o Joselito. Se você entrou aqui sem uma certeza da vida eterna, saia daqui com a certeza de que você vai estar no céu com Cristo. E se alguma coisa tem morrido em você, em nome de Jesus, você que já é cristão, evangélico, membro dessa ou de outra igreja, vamos voltar ao primeiro amor e fazer renascer a vida que o Senhor pode lhe dar. Então, enquanto cantamos essa música maravilhosa, sentiu no coração, vem aqui à frente para nós orarmos, para que você tenha poder sobre isso que está morrendo em você, o poder de Jesus Cristo. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor, que vive em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Renove a minha ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deus abençoe a sua vida e a vida de cada um de vocês. Se mais alguém aqui precisa de vida que só Deus, só Jesus pode dar, vida para o seu casamento, vida para você mesmo, vida emocional, você conhece como é que você está. O mesmo Jesus que chamou Lázaro, o poder tremendo que trouxe Lázaro para a vida, é esse Jesus que pode trazer vida para você em todas as circunstâncias. Crê nisso? Amém. Aleluia, eu creio nisso. Pai querido, uma bênção especial para estes que estão aqui, para esses amigos e irmãos que estão aqui. O Senhor conhece, ó Deus, o que tem que ser resgatado em suas vidas. O Senhor conhece, ó Deus, a bênção, o tamanho da bênção que eles precisam. Tu és aquele que resgata, que salva, que dá vida àquilo que está morrendo. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, toma estas vidas em teus braços. Ó Deus, acalenta, dá força, dá paz e a certeza de que o Senhor é o que de melhor há em todo o universo. O Senhor é aquele que cura, aquele que salva. Ó Deus, que essas vidas possam estar sentindo o Teu toque, o Teu poder, enchendo a sua alma, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu poder se manifeste nessas vidas. Completa aquilo que já começou, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês.